crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Tia Raquel aqui para mais uma aula abençoada, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. E a nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Feche os seus olhinhos e a tia quer orar por você agora. Paizinho, neste momento, Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, te agradecer pela tua proteção, Paizinho, no nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, a tua presença conosco, Pai. Agora, onde, Senhor, essa mensagem vai entrar agora, Paizinho, queremos a tua presença. Queremos, ó Deus, sermos tocados pela tua poderosa mão. Queremos aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Prepara, Senhor, o nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que ótimo, que maravilha. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, para juntos cultuarmos, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos aprendermos mais da palavra. Amém? E a nossa lição de hoje, o tema do nosso trimestre é uma igreja, casa de Deus. E a nossa lição de hoje, uma casa de fazer discípulo. Sim, a casa de Deus é um lugar de fazer discípulo. É um lugar. Ser discípulo, mas tia, o que é ser discípulo? Ser discípulo de Jesus vai além do conhecimento. Sim, ser discípulo é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. É imitar Jesus. Paulo precisou aprender durante um ano inteiro com Barnabé o que era ser discípulo. E depois que Paulo aprendeu a ser discípulo, ele se tornou um discipulador. Ele multiplicou seu conhecimento sobre Jesus para poder ensinar a outros, para ensinar os novos crentes, para fazer novos discípulos. Discípulo não é só aprender, é se tornar imitador do seu mestre. E o nosso mestre é Jesus. Se tornar discípulo exige tempo. Paulo levou um ano para aprender, para se tornar um discípulo, para aprender as coisas que ele precisava. Sim, tempo, estudo, dedicação. Não se torna um discípulo do dia para a noite. Não, o discípulo tem que imitar o seu mestre. Em Lucas 14, 25 diz assim: Jesus destaca 3 condições para se tornar um discípulo. Vamos lá? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Parece fácil, mas não é. Precisamos aprender a amar a Deus mais do que amamos a nossa mãe, mais do que amamos o nosso pai, mais do que amamos a nossa bicicleta, mais do que amamos o nosso carro novo. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? A segunda condição que Jesus coloca para nós sermos discípulos é estar pronto para morrer por Ele. Para morrer para o pecado, para morrer para o mundo, para as coisas que parecem ser boas e agradáveis, mas na verdade elas são passageiras. A segunda condição é estar pronto para morrer por Ele, a deixar de fazer coisas que nos agradam, porque muitas das vezes coisas que nos agradam entristecem o nosso mestre. Sim, a terceira condição, deixar tudo
que se tem por Ele. Muitas das vezes nós não queremos deixar nada, os nossos maus costumes, deixar a nossa maneira de ser. Ah, mas eu sou assim, tia. Ah, mas eu nasci assim. E aí? Está disposto a deixar tudo por Jesus? A aprender coisas novas com Jesus? Em Mateus 10 diz: porque basta ao discípulo ser como o seu mestre. Isto apenas basta, ser como o seu mestre. Amém? Pois é. O nosso versículo de hoje, nosso memorizando, está lá em João 8:31, que diz assim: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Olha que palavra maravilhosa! Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, vocês serão de fato, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Amém? Esta é uma promessa, mas é preciso continuar obedecendo. É preciso sermos obedientes. E a nossa lição, ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E durante todo um ano, lembra que a tia falou que Paulo, que na época ainda era Saulo, o nome dele ainda não havia sido mudado para Paulo, ficou durante um ano em Antioquia. Vamos lá? Vamos à nossa lição? Vamos à nossa história? Uhul! Pois é, a igreja, depois que Jesus subiu, a igreja cresceu. Lembra que o Espírito Santo veio e desceu, encheu a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles receberam poder, e eles começaram a pregar e orar por cura, e começaram, que maravilha, a igreja cresceu. A igreja cresceu. Que beleza, que maravilha, glória a Deus. Sim, a igreja cresceu. Pessoas, claro que como a igreja cresceu, as pessoas, muito dos irmãos, a igreja cresce, tem muita gente para os irmãos darem conta, o pastor ser responsável, e olhar e acudir todos, ver quem precisa de uma coisa e de outra. Então, os irmãos entre si começaram a falar um para os outros: olha, tem aquele irmão que está necessitando de alguma coisa. Tem aquele outro lá, olha, sabe aquele outro irmão? Pois é, ele está precisando. Está faltando alimento na casa dele, está faltando... Pois é, lembra que a tia falou sobre a igreja, que ela era unida em comunhão, que os irmãos ajudavam o outro? Pois é, só que como a igreja cresceu, pois é, começou a partir daí. Um se preocupando com os outros. Sim, vamos ajudar. Olha, e aí a igreja, o povo viu que necessitava, havia uma necessidade de que fossem nomeados diáconos na casa de Deus. Pessoas, homens e mulheres, para servir na casa de Deus, servindo uns aos outros. Lembra da história que a tia falou sobre o serviço? Pois é, esses irmãos foram nomeados diáconos na casa de Deus para ajudar,
para visitar. O que os diáconos fazem, crianças? Eles vão de casa em casa, visita os irmãos, né? Agendam lá o dia que vai visitar a casa do irmão ou da irmã. E lá procuram saber se está tudo bem, se tem necessidade de alguma coisa, né? E aí eles ajudam. Então os diáconos têm essa responsabilidade dentro da casa de Deus. E eles foram nomeados. Houve essa necessidade de nomear diáconos, porque eram muitos irmãos, a igreja estava ficando muito grande, a igreja estava crescendo e muita gente chegando, recebendo a palavra. E aí, entre esses irmãos que foram nomeados diáconos, estava Estevão. Sim, Estevão foi nomeado diácono. E sim, Estevão ia nas casas visitar os irmãos. Estevão fazia o trabalho dele de diácono, mas sabe o que ele fazia também? Ele levava o mantimento, levava comida, remédio, levava roupa se fosse preciso. Ele ajudava os irmãos, ele cuidava, mas ele levava também a palavra de Deus. Ele levava o evangelho, ele ministrava, ele não perdia tempo em cada lugar, cada casa que ele entrasse para ajudar, para abençoar, levando o que eles necessitavam. Ele levava o evangelho, eles levavam a palavra de Deus. Ela sabia, e é isso, irmãos, e é isso, crianças, que nós devemos fazer. E é isso que nós devemos preocupar com o nosso próximo, devemos nos preocupar, não levar apenas o alimento, ou não levar apenas a palavra, mas levar os dois juntos. Então, ele fazia isso, ele aproveitava e levava as duas coisas. Nós também devemos fazer isso. E só que, como em todo lugar, gente, em todo lugar existem aquelas pessoas que não gostam da palavra. Em todo lugar existem aquelas pessoas que não gostam do evangelho e que querem prejudicar o evangelho. Sim! Enquanto Estevão fazia o trabalho de diácono, levava, o mantimento, mas levava a palavra, havia pessoas que não gostavam disso, que não ficava satisfeito com o que Estevão fazia. E aí eles começaram a resolveram fazer um julgamento. Vamos julgar Estevão, vamos colocar Estevão, diante do povo e da multidão, e vamos falar do que ele está fazendo. Não, Estevão precisa ser julgado e morto. Não, e durante aquele julgamento, Estevão não perdeu tempo e fez uma pregação. Estevão aproveitou e teve a oportunidade, ele fez uma pregação, ele falou do amor de Deus, ele falou do evangelho, ele falou de Jesus. Sim, e nesta pregação, durante esta pregação, Estevão teve uma visão dos céus. Estevão viu os céus abertos. Que maravilha! E na hora que Estevão contou isso, disse que ele estava vendo os céus abertos. Essas pessoas que não gostavam do evangelho ficaram tão bravas, mas ficaram tão bravas, tão nervosas, tão cheias de raiva, e resolveram apedrejar. Vamos matar Estevão. E levaram Estevão para fora da cidade. E Estevão foi apedrejado. Sim, Estevão foi apedrejado até a morte. Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja. Sabe o que é mártir, criança? É a pessoa que morre por causa de pregar o evangelho. A pessoa que morre por pregar o evangelho, por pregar a palavra de Deus. E até hoje temos mártires morrendo por aí, em países que não aceitam a pregação do evangelho, não aceita. Estevão morreu por causa do evangelho, porque ele pregava o evangelho.
Ah, mas poxa, fiquei muito triste, tia. Sim, a gente fica triste, mas nada acontece que não seja do propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é propósito do nosso Deus. Sim, crianças, com a morte de Estevão, aqueles homens malvados, eles acharam que iriam parar a igreja. Eles acharam que aquele povo, o povo ia parar de pregar o evangelho. Não, eles vão parar, você vai ver. Pois é, mas aconteceu o contrário. Uhul! Glória a Deus! A igreja, o povo, começou a mudar. A igreja começou a ir para um lado e para o outro, para todos os lados, para outras cidades, para cidades de todos os lados eles foram indo e o povo foi se mudando para outras cidades e o evangelho foi sendo proclamado em outras cidades. O evangelho foi levado para outras cidades, porque como os discípulos estavam em Jerusalém, o evangelho estava sendo pregado ali em Jerusalém. Então, quando Estevão morreu, foi a forma que Deus achou para fazer com que a igreja se dispersasse, com que a igreja se fosse mudando, fosse se espalhando. E aonde tinha um cristão, aonde tinha um discípulo de Jesus, o evangelho ia ser pregado. Então, os discípulos ficaram muito felizes porque as igrejas foram em cada lugar onde tinha um cristão, foi nascendo, surgindo igrejas. Pessoas iam aceitando Jesus, pessoas iam recebendo Jesus como Salvador, e o evangelho e a igreja do Senhor foi multiplicando. Em cada lugar havia uma igreja, em cada lugar havia um povo reunido numa casa e na outra, em cada lugar, em cada cidade. Ah, que boas notícias chegaram e os discípulos ficaram muito felizes. Gente, a igreja foi multiplicando, que maravilha! Viu, crianças, por que Estevão morreu? Tá vendo por quê? Propósito de Deus. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Nada acontece se não for da vontade do nosso Deus. E os discípulos ficaram muito felizes. Sabe por quê? Com essa notícia de que as igrejas, o povo estava se espalhando e estava tendo igreja em todos os lugares, os apóstolos ainda estavam concentrados, mas reunidos aqui em Jerusalém. E eles ouviram falar da cidade de Antioquia, que estava recebendo bem a palavra de Deus. E os apóstolos resolveram mandar o discípulo Barnabé até a cidade de Antioquia. Sim, um discípulo maravilhoso, abençoado e usado por Deus, Barnabé, discípulo de Jesus. Ele foi enviado de Jerusalém até Antioquia. Mas antes ele foi até Tarse, a cidade de Tarse, buscar Saulo de Tarso. Buscar Saulo. Saulo ainda não era conhecido como o grande apóstolo Paulo. Ele ainda era conhecido como Saulo. E Estevão e Barnabé foi buscar Saulo. Sim, e ele levou Saulo com ele. E lá eles ficaram durante um ano pregando o evangelho. Barnabé viu a necessidade de Saulo aprender. Foi nesse tempo que Saulo aprendeu com Barnabé a se tornar um discípulo. Durante um ano, eles ficaram durante um ano na cidade de Antioquia, falando do amor de Deus, pregando o evangelho, e a igreja ia crescendo, ia se multiplicando, enchendo. Glória a Deus! E a igreja crescia, e o evangelho ia sendo levado. É isso que acontece, crianças. Precisamos aprender. A casa do Senhor é um lugar de fazer discípulo. Sim, e foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo se tornou um discípulo, alguém apaixonado pela palavra, alguém que queria conhecer mais de Jesus. A igreja começou e não demorou a crescer.
Então a igreja crescia a cada dia. Eu e você fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Não é ser só discípulo de nome, mas sermos discípulos de exemplo, de mudança. Lembra que a tia falou que ser discípulo é mais do que só ser chamado discípulo? Sim! E na cidade de Antioquia, eles foi o primeiro lugar aonde eles foram chamados de discípulos. E daí pra cá se ouve essa palavra discípulo. A tia trouxe aqui um cartaz muito lindo, né? Onde está aqui as lições que a gente tem estudado ao longo desse trimestre. E a igreja, onde nós reunimos, a casa de Deus, é um lugar de dons, é um lugar onde recebemos cura, é um lugar de oração, é um lugar de comunhão com Deus e com os nossos irmãos, é um lugar de alegria. A igreja, a casa de Deus, é um lugar de serviço. É isso que aprendemos hoje? Pois é, Deus fala, é um lugar onde Deus fala. É um lugar onde se deve falar a verdade. É um lugar de abrigo, é um lugar de adoração. A casa de Deus. É por isso que nós não podemos nos afastar da casa de Deus, do templo. Nós só estamos afastados neste tempo porque é necessário. Mas nós estamos firmes na palavra do Senhor. Nós estamos seguros, abraçados nas promessas de Deus, em tudo que aprendemos. Então, se não for possível, houve um tempo em que os discípulos não podiam se reunir. Eles tinham que se reunir escondidos nas casas uns dos outros durante a perseguição. Então, a igreja continua crescendo, reunindo na casa um dos outros. E é isso, irmãos. E é isso, crianças, que nós precisamos continuar sendo igreja, sendo casa de Deus, nos tornando discípulos verdadeiros do nosso Mestre, sermos imitadores de Cristo, imitarmos o nosso Mestre. Amém? Feche os teus olhos que a tia quer orar por você. Paizinho, neste momento, queremos, ó Deus, te agradecer por esta palavra maravilhosa. Queremos, ó Deus, te louvar, te engrandecer, Pai, reconhecer que o Senhor é o nosso Mestre. Pai, no nome de Jesus te pedimos, fica conosco. Ministra essa palavra, Senhor, nos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pois é, crianças, muito bom. Gente, deixa lá o seu joinha, seu likezinho lá. Compartilhe o nosso vídeo. Seja discípulo, leve a palavra de Deus para mais alguém. Compartilhe a palavra, o evangelho para mais alguém. Então, ministre, sabe? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Amém? E a gente se vê. Tchau! Beijo, até a próxima!